Boa noite, igreja. Graça e paz. Muito bom estar aqui, começando então neste culto, nesse tempo, junto com a juventude, nesse mês mais que especial, dentro de um tema, dentro de uma proposta, para ouvir o que Deus tem para os jovens, para os adolescentes e para todos nós, os demais também. Boa noite também para você que acompanha, que cultua o Senhor conosco aqui, com a gente, mais da sua casa, do seu celular, por meio da internet. É muito bom estarmos aqui nesse tempo que o Senhor tem para nós. E começamos então essa trajetória aqui desses 5 domingos, olhando para esse tema de o despertar, não é? Como já foi introduzido aqui hoje, o nosso grande assunto, nossa grande conversa aqui hoje tem a ver com o nosso agora, com o instante que temos vivido. E algo que todas as vezes que eu estou dentro de alguma proposta, de algum mês, de alguma série para jovens, eu gosto sempre de pensar e chamar a atenção, é que assim, sim, que bom, é um assunto, é um tema que conversa, que tem um grande apelo aí para os adolescentes, para os jovens, mas também, sim, tem a todos nós. Por quê? Porque, principalmente dentro desse assunto e tema que temos hoje, estamos vivos, estamos com a vida plenamente em andamento e temos um agora nas mãos. Eu quero que você pense na sua mão aí, olhe para ela, talvez se você tiver condições, e pense assim: você tem algo na sua mão nesse exato momento que é o seu agora. E a grande provocação dessa noite é pensar o que estamos fazendo, o que estamos lidando e empenhando a respeito desse agora. Esse é o grande assunto que nós vamos conversar aqui hoje. E pensar que assim, se o agora está nas nossas mãos, se estamos vivos, se estamos em posse das nossas vidas, vivendo cada dia que temos vivido, é porque Deus tem nos permitido. E algo que eu quero chamar a atenção logo do começo com você é pensar no seguinte: Deus não nos permite estar no mundo simplesmente por estar. Mas Deus nos convoca, Deus nos chama assim para propósitos claros de vida. Deus nos chama assim para viver processos de construções de vida nele, vidas que fazem a vontade dele e que são abençoadas fazendo e vivendo a vontade dele, como nós acabamos de cantar aqui. E então olhar para esse tema e permitir que ele fale ao nosso coração, como nós também cantamos aqui, que seja um tempo de aperfeiçoamento, de um moldar do Senhor para as nossas vidas. Que haja no seu coração, nesse instante, essa real intenção do que nós cantamos aqui na primeira música, de desejar mais do Senhor, independente dos teus anos de igreja, independente do que você já viveu enquanto igreja, enquanto filho de Deus, de você que realmente desejar conhecer mais do Senhor, e não há papel, não há anos de vida, não há experiência que te tire da posição de olhar para o teu agora e pensar sim que você tem mais coisas sim para viver, para conhecer do Senhor, para absorver do Senhor e para experimentar para a sua vida em termos pessoais e para brilhar no mundo também, para resplandecer também ao mundo a luz de Jesus. Então, quero começar esse tempo aqui pensando exatamente nisso. Eu convido você que abra a sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós começamos esse tempo aqui, esse tema do mês, ele olha para Efésios 5. Nós vamos ler esses versículos que envolvem aqui esse versículo 14, ok? Efésios 5, eu farei uma leitura aqui dos versículos 8 a 17, na NVI farei uma leitura comentada. Mas antes, vamos só prestar uma atenção aqui do que está acontecendo aqui no contexto dessa carta. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta pastoral. Ou seja, é uma carta destinada a uma igreja, a um coletivo de pessoas. E nós vamos ver que aqui ao longo do conteúdo da carta, Paulo ele está conversando com uma igreja, com esse grupo, com esse ajuntamento de pessoas. E nós vamos ver uma série de abordagens que tem esse escopo, sim, maior de falar com o grupo das pessoas. Mas são abordagens que também estão o tempo todo falando de temas acerca da conduta cristã. Porque é a conduta cristã que vai moldar o particular de cada crente, o particular dos crentes que unidos formam a igreja, que vivem a igreja. E essa deve ser
o nosso entendimento. E aqui, nesse texto que nós estamos olhando aqui, está acontecendo algo exatamente nesse pé. De alguma forma, Paulo está falando aqui em termos individuais, mas é um individual que, replicado para cada vida, ele vai somar, ele vai ampliar nessa compreensão do que deve ser para a igreja também, dentro daquilo que Paulo gostaria de falar ali. E algo que eu quero já logo de início também chamar a sua atenção, é que nós vamos perceber aqui um texto que também ele fica meio que num jogo de dois lados, o tempo todo nós vamos perceber isso, não é? Algo muito próprio que acontecia dentro da realidade do próprio judaísmo. Não é? Lá no Antigo Testamento a gente vai ver textos que eles trabalham sempre esse conceito de sabedoria e insensatez no oposto disso. Lá no Novo a gente vai ver esse conceito de luz e de trevas transitando muitas vezes. Nós vamos ver Jesus traçando exemplos, colocando parábolas, ideias, circulando dentro dessa ideia polar, dual, de dois lados que justamente vem estabelecer aqui duas direções distintas uma da outra. Isso fazia parte do judaísmo e tinha também todo um aspecto que no Novo Testamento também tinha muito força vinda ali da filosofia clássica, ali dos gregos, que depois os romanos mantiveram, e realmente fazia parte desse momento da cultura da época. Então é por isso que esse texto ele tem esse jogo que nós devemos prestar atenção e aproveitar. Tá ok? Então acompanhe comigo aí a partir do versículo 8, nós leremos versículo a versículo, eu irei comentando aqui conforme os versículos vão trazer para a gente, que começa assim, Paulo dizendo: olha, irmãos, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E aqui, por que Paulo está dizendo assim? Depois, lá na sua casa, você pode fazer sua leitura diária, você pode aproveitar, você deve explorar melhor esse capítulo 5. Mas Paulo está falando aqui de uma realidade que acontecia dentro da igreja de Éfeso e que, na verdade, acontece em tantas outras igrejas, sim. De que haviam pessoas ali comprometidas, mas haviam pessoas não muito comprometidas assim. Não é? E embora houvessem tantas pessoas nessa experiência de viver a igreja ali, haviam pessoas que, embora tivessem vindo desse contexto do sem luz, do sem Jesus, de terem vivido nas trevas, vieram para a igreja, e agora, então, vindo para a igreja, elas estavam convocadas e chamadas para essa experiência de viver a luz do Senhor. E aí Paulo fala, olha, se vocês estão dentro dessa realidade, que essa seja a inteireza de fato, o propósito total da vida de vocês de, olha, se vocês vieram para a luz, sejam de fato filhos da luz, como ele diz aí. Versículo 9, ele continua, pois assim, irmãos, olha, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aqui Paulo está dizendo assim, se vocês são filhos da luz, vocês devem trazer nas suas vidas, nos seus modos de viver, características dessa vida na luz, o fruto dessa vida na luz. E aí ele fala, o fruto dessa vida na luz consiste em bondade e justiça que são características, são atributos de Deus, atributos comunicáveis, ou seja, que nós podemos nos inspirar em Deus para vivermos disso nas nossas vidas cada vez mais. E também o fruto da luz consiste em verdade também. A verdade que tem a ver com a personalidade, com o ser, com Jesus Cristo, o Mestre, que disse a respeito de si mesmo como sendo a verdade. Não é? Então Paulo ele está falando isso, ele está distinguindo aqui para os seus ouvintes, para o público da sua carta. E no 10 ele continua, e olha, irmãos, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Discernir como? Diferenciar, entender, reconhecer o que é agradável ao Senhor. Não é? Aqui nós vemos essa questão dos dois lados aqui também colocados, do discernir o que é agradável ao Senhor, não agradável à pessoa deles mesmos, ou seja, buscar uma posição de viver uma coerência com a decisão que eles fizeram de viver na luz, buscar o fruto da luz, buscar a luz que de fato deveria estar na vida deles. Versículo 11, e olha, irmãos, não participem das obras infrutíferas das trevas. Paulo está querendo dizer assim, não permitam que as más influências que existem mundo afora, e sim também, muitas vezes também dentro da comunidade, começam a influenciar vocês, comecem a contaminar vocês, mas definem um lado de não se influenciar,
vivam um processo de se construírem no Senhor e não permitirem que essas influências, aquilo que não tem a ver com a luz, venha a ter peso, venha a ter expressão sobre vocês. Continuação. Mas antes exponham as obras infrutíferas das trevas à luz. Então ele está dizendo, olha, vocês não devem simplesmente não se influenciar, não serem absorvidos às más influências, mas ao contrário, de novo, dois lados, evidenciem, tragam luz para situações que vocês presenciam, mostram as trevas que estão por aí, aonde a luz está faltando, brilhe a luz de vocês naqueles contextos para que essas obras elas venham à tona, elas saltem à luz e elas não enganem, não abordem outras pessoas. Versículo 12. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Nos versículos anteriores aí ao que a gente começou a ler aqui, Paulo está falando de pessoas que enganam com palavras tolas, não é? Porque eles são pessoas que estão em meio à comunidade, mas estão vivendo uma vida dúbia, uma vida meio, de alguma forma, não definida, não acertada, uma vida que meio que indicou uma decisão, mas não é, de fato, totalmente assumida e empenhada por completo nas suas vidas. E aí no versículo 13 Paulo diz, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então Paulo está dizendo assim, olha, você é chamado a ser filho da luz, o filho da luz ele não se contamina, mas sendo portador da luz, ele ilumina, ele permite que a luz passe pela vida dele e torne visíveis todas as coisas, ele é um canal para apontar de fato a clareza das coisas, sendo de fato aquele que irradia a luz, uma luz que não é dele, mas uma luz que é de fato do Senhor. E aí o 14 nós temos esse versículo do mês, que diz assim, pois é isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E aqui a gente vê de novo essa postura de dois lados aqui. O despertar, o levantar, o sair da inércia, o sair do sono, o sair da apatia, para resplandecer a luz de Cristo, a brilhar, a resplandecer sobre ti. Aqui Paulo está fazendo essa citação não é um texto, algum outro texto claro, evidenciado da Bíblia, por isso que você não vai ver nenhum tipo de marcação aí, ok? Mas Paulo ele está fazendo aqui uma paráfrase, provavelmente de algum texto bíblico, como Isaías 61 ou 9:2, e Daniel 12:2 também. Ou alguns estudiosos outros acham que isso poderia ser também um cântico, um hino da época, ou alguma tradição referente a algo que Jesus tenha dito. Mas seja uma coisa ou seja outra, o fato é, Paulo ele está citando isso aqui é algo que aqueles irmãos conheciam. Seja um dito que teria vindo da pessoa do próprio Jesus, fosse um cântico, um hino, para aqueles irmãos estava muito bem claro essa chamada, essa convocação de fato acordar, se despertar, sair do sono, levantar-se com um alvo, com um objetivo claro de experimentar, resplandecer mais e mais a luz do Senhor sobre a sua própria pessoa. E aí Paulo no versículo 15 ele ainda continua, irmãos, tenham cuidado com a maneira com a qual vocês vivem, e que não seja como insensatos, mas como sábios. E aqui Paulo, dentro daqueles dois lados, ele está chamando essa atenção para aqueles irmãos pensarem sobre como era a forma que de fato eles estavam vivendo. E aí no 16 ele vai, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, aproveitando cada momento, cada oportunidade, aproveitando agora, porque os dias não são favoráveis. Prestem atenção, meus irmãos, nisso Paulo está chamando a atenção. E no 17, então, ele diz, portanto, não sejam insensatos com relação à forma de viver, o lado que vocês escolham para viver, mas, no 18, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E esse procurar compreender qual é a vontade do Senhor tem a ver com o quê? Com discernir, com diferenciar, com entender. E é um entender para obedecer, porque para a vida do sábio tem a ver isso, não é somente um conhecimento, não é somente intelecto, não é somente compreender as ideias e assumir esse conhecimento para si, mas é um conhecimento que vem para a experiência da vida prática. E Paulo, então, ele deixa isso muito bem claro para o seu público.
Vou trabalhar aqui nessa noite rapidamente 3 pontos aqui para nós, aqui com vocês. Primeiro deles, eu quero chamar essa atenção que esse recorte de texto nos mostra aqui sobre entender 2 lados, claramente, para corresponder para um só. Porque esse texto aqui ele vai mostrar esse jogo pelo qual Paulo está usando e trabalhando aqui o seu conteúdo para aqueles irmãos. E Paulo ele está definindo claramente que existem 2 lados. Existe o caminho das trevas, existe o caminho da luz. Existe o caminho do estar acordado, do estar de fato desperto, de estar vivo, ligado, não é? Ou o fato de estar em apatia, em sonolência, em total indiferença, a gente poderia dizer assim. O lado de viver sabedoria ou o lado de ser insensato. E essa postura clara, definida, Paulo está chamando esses seus ouvintes aqui dessa igreja que ele pastoreava para que eles assumissem um lado para viver. Para viver. E eu acho muito interessante essa provocação que Paulo coloca assim: olha, irmãos, tenham cuidado com a maneira com a qual vocês vivem. E Paulo disse isso para aqueles irmãos, e esse é um texto essa é uma mensagem que biblicamente está aqui para nós hoje também, sobre pensar a respeito da forma com a qual nós temos vivido, porque cada um de nós que aqui estamos nessa noite, temos uma forma de vida. Não é uma opção, não é uma eventualidade, não é uma possibilidade. Cada qual tem os seus caminhos de vida, tem a sua forma de viver a vida, tem a sua forma de experimentar a vida. E Paulo diz assim: irmãos, a respeito da forma com a qual vocês vivem, prestem atenção a respeito dela, sim. Porque há uma maneira com a qual os filhos da luz devem viver no seu agora. Os filhos da luz, eles são marcados por entenderem o seu agora, entenderem claramente a respeito do que eles devem fazer e do que eles não devem fazer. E essas decisões, essas atitudes que moldam o agir ou o não agir no agora, tem a ver com a forma com a qual se busca viver. E aí eu quero chamar a atenção para você um texto que é muito assombroso para mim biblicamente. Daniel 5. O rei Belsazar estava dando uma festa. Se você fosse fazer uma entrevista e fosse querer entender o modo com o qual, a maneira de viver que o rei Belsazar estava vivendo na sua vida, ele estava, fazendo tudo da forma com a qual ele queria, ele não estava nem aí com nada. E a festa acontecendo, e o povo animado, e ele fazendo tudo aquilo que ele queria, despretensiosamente, tal. E aí no meio da festa, surge um dedo e escreve alguma coisa na parede. Você tem noção o que é isso? Você está num ambiente e do nada surge um dedo? E aquele dedo escreveu uma sentença a respeito do rei Belsazar. E então ele fica apavorado, porque escreveu ali, aquele dedo escreveu uma sentença a respeito do rei Belsazar. Depois você pode ler isso com mais detalhe lá em Daniel 5, a respeito com a qual ele estava vivendo a vida dele, a respeito com a qual ele estava assumindo as decisões dele, a respeito com a forma com a qual ele estava traçando os seus caminhos, as suas decisões, o que ele fazia, como ele reinava, como ele governava. E aquela sentença não foi favorável, porque aos olhos de Deus, a forma com a qual aquele rei decidiu viver não era válida, não era lícita, não era agradável, não era de fato algo do qual Deus se agradava, e Deus estabelece ali, escrito na parede, uma sentença não favorável. E ao curso daquela noite, aquela sentença proferida para a vida de Belsazar, ela é executada. E é por isso, é nesse sentido que Paulo está chamando essa atenção para falar assim: pessoal, prestem atenção com a forma com a qual vocês estão vivendo, sim. Porque existem 2 lados claros, e a grande pergunta é: de que lado você está? Você precisa assumir uma decisão clara, um caminho definido, um alvo, um objetivo, e persistir nele no para valer, e buscar por ele, mediante todas as consequências. Você precisa ponderar seus caminhos, suas decisões, seus alvos, seus objetivos, visando sim aquilo que de fato você escolheu viver. Se é para ser filho da luz, é para ser filho da luz, então viva conforme o fruto da luz, viva conforme as características do seu Deus, viva conforme os atributos, as marcas de Jesus sim na sua vida. Isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou chamando a atenção aqui
que eu estou dizendo aqui não tem a ver com intolerância, porque nos nossos dias existe uma grande confusão nesse sentido, como se você for afirmar a sua fé, a sua crença, o seu modo de vida, um modo de vida definido, claro, por um lado só, e conforme o que Deus quer, como se isso fosse atitudes inconsequentes de intolerância, e vai para a internet, e começa a discutir, e começa a proferir um monte de coisas, e começa ali a buscar de uma forma agressiva, se impor, se prevalecer, mas de uma forma que é dúbia. Dúbia por quê? Porque não prioriza a pessoa de Deus, a pessoa da luz na sua vida, mas prioriza o seu próprio ego. E conforme o seu ego norteia, numa hora você está aqui numa posição de luz, mas numa outra hora que você está numa posição de trevas. E é disso que Paulo está querendo chamar a atenção para dizer que, olha, se você de fato se entende como filho da luz, viva a luz. Porque é isso que está de fato para a tua vida. Se defina, assuma o seu caminho, busque por isso, se empenhe por isso, a respeito do lado real do qual você está. É por isso que Paulo ele usa esses dois lados o tempo todo, estabelecendo, chamando a atenção, querendo dizer, olha, não fique em cima do muro. E, ponto número 2, distingua um compromisso para você, um norte, um horizonte, um rumo para onde você vai. Aqui a gente leu no texto aqui, Paulo dizendo, olha, meus irmãos, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E é muito chave essa chamada de Paulo aqui, porque é o que é agradável ao Senhor, e não é o que é agradável a você. Porque nós cantamos isso aqui hoje, nós cantamos assim, Senhor, eu te quero mais, Senhor, conhecer-te, eu te quero cada vez mais, conhecer-te, quero mais, alguma coisa assim, né? Lá no primeiro cântico. Ou seja, eu quero mais o Senhor, aprender mais o Senhor, entender quem o Senhor é. E esse é um processo que nunca acaba para a vida. Esse é um caminho do qual ele nunca se esgota. Conhecer o nosso Deus, a fonte real do conhecimento, da sabedoria que só vem dele. E nós precisamos viver essa vida de buscar o que agrada ao Senhor. E no viver aquilo que agrada ao Senhor, nós somos plenamente abençoados, felizes, contentes, porque ele nos abençoa na medida que a gente se compromete, sim, com a obediência. Não é? Esse conhecer a Deus que nós cantamos não é um conhecer a respeito do conceito de Deus, mas é um conhecer da sua vontade, conhecer do que Ele objetiva, conhecer do que Ele quer ver acontecendo na minha vida por meio dos meus atos, por meio dos meus momentos, por meio das minhas decisões, e assim se comprometer com isso cada vez mais para experimentar aquilo que a Bíblia chama como a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Nós estamos em dias em que há muita opinião. Né? Existe muito essa questão do que eu acho, do que eu prefiro, do que eu entendo, quem me representa ou quem não me representa, e a grande questão em torno disso é que existe muito do próprio eu do homem envolvido nisso, porque as pessoas elas não estão buscando entender qual que é a real vontade agradável do Senhor, mas elas estão buscando entender qual é a vontade do Senhor segundo a sua própria interpretação. E meu amigo, meu irmão, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é algo puro, é algo definido, claro, e é por isso que esse entendimento desses dois lados, ele é claro, ele deve ser claro e visível, e algo que nós busquemos. Porque tem a ver com a pessoa de Jesus, tem a ver com a vontade de Deus, não tem a ver com a minha leitura, com a minha interpretação, com a minha preferência, com aquilo que eu acho que faz ou não faz sentido, mas eu preciso me submeter sim, para compreender e para obedecer também. Porque nós temos visto no nosso tempo gente que teoricamente conhece muito do Senhor, conhece, mas não obedece. E qual que é o sentido se você está ali buscando se fundamentar em conceitos despretensiosamente com relação à obediência na sua vida? O que deve nos levar à obediência não é uma obediência cega, mas é uma obediência de compreender, conhecer a Deus mais e mais, e por ver a beleza da bondade, da graça, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, ter prazer em obedecer, porque Ele nos mostra o quanto a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Às vezes isso não é um processo imediato, às vezes isso leva tempo, às vezes isso sim consome em dias, consome em temporadas, consome o tempo de Deus nos mostrar suas razões e seus porquês, mas a vontade dele é boa sim, e conhecer a Deus para obedecer implica em tudo isso.
Mas nós temos visto tantos discursos, tantos interlocutores, mas totalmente descompromissados. Não existe um compromisso assumido, um caminho definido. E o terceiro ponto que eu quero cobrir nessa noite aqui, o último dos três, é aproveitar o agora e não perder mais tempo. E Paulo fala assim para esse pessoal aqui: olha, irmãos, aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí ele diz: olha, então, sabe o que existe diante desse cenário? Desperta, acorda, levanta, e assim, à medida que você assume o compromisso de sair da sonolência, de sair da indolência, de se levantar, Cristo vai resplandecer a luz dele sobre você. Paulo está chamando esses crentes aqui para viverem um compromisso com a luz. Abandone todo o traço de dubiedade que possa haver em você, de indefinição, de sonolência, de inércia, de passividade, de entrega, de deixar estar. Mas seja do compromisso da luz pela luz, seja canal da luz, resplandeça a luz que revela as trevas, a luz que é do Senhor e deve passar pela sua vida e revelar as coisas todas que há no mundo, porque a luz revela, que nem o texto que nós lemos aqui nos disse e nos mostrou, porque é isso que Deus espera. E foi muito interessante, uma vez, quando pela primeira vez eu fui passar por uma experiência de pintar uma casa, porque eu cheguei assim, eu estava para casar, eu vi aquela parede, eu achei aquela parede, a gente já tinha lixado muito ela, e eu achei aquela parede impecável. E aí o pintor falou assim: não, tá horrível essa parede. Eu falei assim: não, tá pronta. Aí ele foi lá, buscou uma lâmpada, eu entendi por que o pintor usa a lâmpada. Ele trouxe a luz, e a luz mostrou o quanto aquela parede não estava de fato pronta para ser de fato pintada. Porque a luz, ela tem essa propriedade de mostrar. Nós podemos transitar aqui com conforto e segurança, porque existe luz que ilumina o ambiente. E a verdade é que quando existem traços de dubiedade, traços de indefinição, cinzas das nossas vidas, o fato é que às vezes existe pouca luz. E às vezes essa falta de definir, de objetivar, de buscar se despertar, de buscar viver tudo isso nas nossas vidas, tem a ver com essa pouca medida de luz, de que eu, de alguma forma, eu estou em meio ao povo de Deus, de alguma forma é bom estar lá, de alguma forma eu fiz alguma decisão nesse sentido, sim, mas de alguma maneira essa decisão ela não tem sido integral, de alguma forma essa busca não tem sido uma sede, de alguma forma eu canto que eu quero conhecer mais e mais ao Senhor, mas eu estou ali acostumado ao cristianismo que eu tenho vivido nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, que eu aprendi pela convivência, que eu aprendi pela cópia, pela imitação, mas não existe em mim uma cópia, uma sede de despertar, de levantar, de acordar, de sair da inércia para experimentar o mais que há no Senhor, porque há. E aí, tantas vezes, nós assumimos um caminho de sermos meio que alguma luz, mas é uma luz meio indefinida. É como se fosse uma penumbra, é como se fosse uma luz com a presença de muitas sombras, porque não é como um raio de sol que entra, e na onde ele entra, ele atravessa a janela, ele invade uma casa, e mesmo sem nenhuma lâmpada acesa, ele ilumina, porque ele é luz pura. Eu e você, nós não temos luz pura, mas a Bíblia, o texto nos chama para nos despertarmos, para irmos para aquele que é a fonte da luz, definimos um alvo, definimos um caminho, definimos um objetivo, um compromisso de vida, para que de fato a gente possa aproveitar o nosso agora e não perder o tempo, porque os dias não são favoráveis. O tempo passa, o tempo voa, ele está percorrendo, dias após dias nós temos visto ele escoar. E o que nós estamos fazendo? A grande convocação para nós aqui nessa noite, para todo jovem, para todo adolescente, para todo adulto, é pensar que sim, o agora existe e ele está bem aqui nas nossas mãos, diante de mim e de você. Enquanto eu falo, enquanto você me escuta e pensa. E a grande pergunta é, nesses dois lados que existem, nesse jogo que está acontecendo, de que lado você está? De que lado você está? Uma semana atrás, o surfista ganhou uma medalha de ouro lá, o Ítalo Ferreira. Eu achei bem interessante, porque o repórter que estava acompanhando ali a prova, ele falou assim: olha, foi incrível a gente ver o Ítalo, porque antes de competir, a gente olhava para ele,
não era a vez dele, ele estava lá que ele nem piscava, ele estava querendo entender as ondas, ele estava querendo entender o movimento das águas, como os surfistas que estavam anteriores a ele estavam se comportando, ele estava focado, ele estava objetivado de fato ali, ele estava ali com o seu olhar, com a sua atenção, entendendo que era uma competição, que havia um lado pelo qual ele deveria performar, ele deveria competir, ele deveria dominar aquilo que estava na mão dele para fazer naquele agora, e ele não fraquejou, ele estava objetivado ali, como compete a todo e qualquer atleta fazendo um exercício de uma competição. Nós estamos falando de lado aqui, e Paulo está falando assim, gente, não brinca com isso, você é filho da luz, você está nesse jogo, você precisa entender que nesse jogo não é para você experimentar sono, para você estar na indolência, na inércia, na passividade, mas você é chamado para uma convocação sim, a convocação de despertar, a convocação de que se você já viveu muito e muito com Deus, há um bom tempo você tem caminhado na luz, que bom por isso, mas entenda que Deus quer mais de você. Deus quer mais de você sim, não é porque Deus ele é muito exigente, não é porque Deus ele não se contenta com nada, é porque Deus sabe que nele há todo o poder e por meio da sua vida ele pode fazer grandes e tremendas coisas que você nem pode imaginar. Mas o problema é que muitas vezes a gente se acomoda à vida de cristão. A gente acha que, puxa, não, de alguma forma eu já sou comprometido com a igreja, eu já participo das atividades da igreja, eu já levo as minhas ofertas, eu já tenho parte nos ministérios, eu sou um crente que eu estou cheio de vida, eu sou um crente que de alguma forma eu já tenho alcançado os objetivos do Senhor, a métrica está boa, eu estou na média de todo mundo, a maioria das pessoas, se você perguntar para elas a respeito do que elas acham de mim, elas vão falar que eu estou ok, mas a grande pergunta é, o que Deus acha a respeito do teu agora, como você está vivendo, como você está empregando a sua vida, qual seria o veredito de Deus a respeito da sua forma de viver hoje? Se Deus chegasse aqui com o dedo dele e escrevesse um veredito aqui nessa parede a respeito do que eu tenho vivido para mim, ou do que você tem vivido, o que Deus escreveria a respeito da tua forma de viver? Eu não estou falando do teu critério, eu estou falando do critério de Deus. Porque é isso que o texto bíblico está nos chamando a atenção, sim. A forma agradável de ser diante de Deus, não é a forma de ser agradável diante dos seus próprios olhos, conforme os seus próprios critérios. Presta atenção sobre a maneira com a qual você tem vivido, com as decisões, com os teus caminhos, com aquilo que você tem feito prioridades na vida. Quais são as suas prioridades? São prioridades que apontam para uma vida que de fato está ali, acordada, querendo viver e refletir mais e mais luz, entendendo que há campo para fazer mais, entendendo que há mais do Senhor para refletir por meio da sua vida, porque a luz do Senhor ela é inesgotável. E às vezes se você for parar para pensar e reparar no seu agora, você vai ver que de repente você tem vivido ali um processo de uma caminhada, de uma trajetória assim, mas é algo muito equivalente ao que Deus já também permitiu e você buscou viver nos últimos anos. Mas Deus quer para você, de alguma forma, alguma inércia, alguma sonolência, que você de alguma fato não progrida mais, não evolua mais, não entregue mais, não sirva mais. Ah, Leandro, mas eu nem sei como eu posso viver isso. Dobra o seu joelho e ora. Porque esse processo de despertar, de acordar, tem a ver com, Senhor, me mostra os teus alvos. Senhor, eu quero ser cada vez mais nessa chamada carreira. Eu quero guardar a carreira até o final, mas é uma carreira em ascendência. É uma carreira que tem vivido, conhecido o Senhor mais e mais e mais e mais. A grande questão é que os anos vão passando e a gente confunde a evolução e a performance, vamos chamar assim, da nossa vida espiritual igual à nossa vida física. Então, na vida física, você é adolescente, você é jovem, você é cheio de gana, cheio de vida. Aí chega uma fase mais adulta, aí você começa a desacelerar, aí a fase do vamos pendurar a chuteira. E está cheio de crente pendurando a vida espiritual dele na chuteira também, meu irmão. E está errado isso. Porque Deus te capacita com o pleno espírito de poder da parte dele. E se você tem muita idade, meu irmão, você tem sim muito a servir, a entregar, a ser de valor em meio aos idosos, em meio à tua família, em meio aos teus de menores gerações que estão sobre você. Se você está cheio de mocidade, de juventude, mocidade, lembrei da semana passada, né, pastor?
Juventude, se você está na juventude, se você é adolescente, aproveite esse momento e fale, olha, que bom, eu fui alguém que vi do ministério infantil, eu estou aqui, mas eu vou empregar minha vida, eu vou tirar o melhor dessa experiência, desse agora que Deus tem colocado na minha vida. Eu vou construir, sim, Senhor, minha vida em Ti. Eu quero isso, Espírito, me capacite a viver isso conforme o Senhor quer. Não existe comodismo no âmbito espiritual para as nossas vidas, porque o espírito de poder ele não é um espírito de acomodação, é um espírito de avivamento, e o avivamento que vem com uma luz do sol que toma o ambiente, que clareia cada vez mais, e você vai abrindo janela, 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 e a luz vai entrando, vai permeando na sua vida. De repente você tem aí algumas 3 janelas abertas na sua vida, mas tem outras 7 que você ainda não abriu, meu irmão. E Deus quer que você abra oportunidade e ocasião para que Ele te use cada vez mais. Ele quer alegrar o teu coração, a tua vida, conforme aquilo que Ele quer, sim, realizar por meio da sua vida. E todo esse tempo que nós estamos aqui hoje é tempo de pensarmos a respeito disso. A chamada ela é clara, desperta, ó tu que dormes, porque às vezes você já viveu um momento muito maravilhoso com Deus, especial, e foi instrumento de muitas formas ao Senhor, mas com o tempo você foi adormecendo, com o tempo você foi desacelerando, você foi perdendo o ritmo, e esse é o tempo que Deus quer te chamar e falar assim, ei você, o que você tem feito do seu agora? Porque nós não sabemos com relação ao nosso futuro. E o que temos nas nossas mãos é o nosso agora. Que veredito Deus escreveria a respeito de como tem sido a nossa forma de viver agora? E olha, eu quero encerrar esse momento pensando com você da seguinte forma. Talvez você esteja na internet, você nunca tenha feito uma decisão pela luz, realmente. E esse é o tempo que Deus está te chamando para viver na luz, para viver uma nova configuração de vida, para se despertar, assim, sair do seu estágio de morte, numa decisão na pessoa de Jesus Cristo, ter a sua vida transformada, irradiada, inundada pela luz que tudo transforma, e nesse pé, sim, você conhecer uma nova realidade, uma nova configuração de vida que vai mudar a sua vida por completo, como a vida de tantos aqui que eu posso ver, assim como a minha vida. Todos nós experimentamos na pessoa de Jesus, e hoje é um tempo para você nisso. De repente você está aí, você parou, você caiu meio de paraquedas nesse vídeo aí, de repente você está acompanhando desde o começo, talvez você tenha entrado agora, mas o teu agora está nas tuas mãos. E o que Deus tem visto e enxergado a respeito do teu agora, a respeito da tua maneira de viver? Essa é uma pergunta para você, mas essa também é uma outra pergunta que também tem a ver com todos nós que estamos aqui sentados aqui nos bancos da igreja há muito tempo. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreveu isso aqui, Paulo escreveu para uma igreja, Paulo não escreveu para pessoas que não estavam no convívio da igreja do Senhor Jesus. Paulo escreveu isso para crentes, e a escrita de Paulo para crentes foi, olha, desperta, acorda, presta atenção na forma com a qual você tem vivido, porque os dias têm voado, os dias são maus, o mundo jaz do maligno. Você não sabe quanto tempo de vida você ainda tem, se são mais 10 anos, mais 20 anos, ou se é só mais o fim desse ano, ou semanas ou meses, você não sabe. E a respeito do que Deus tem te permitido viver, o que você tem feito com o seu agora? O que você tem feito, empenhado, empregado por Ele? Enquanto você tem vida, Deus olha para você e não entende que você é simplesmente mais um para comer, para viver, para ter alguns sonhos egoístas, para correr atrás dos seus interesses pessoais, e tá bom, e vai vivendo enquanto dá, e beleza. Deus tem propósito sim por meio da sua vida. A Bíblia nos mostra, Deus ele nos dispensa o seu maravilhoso Espírito na medida que a gente vem entrar no reino da luz. E Ele coloca assim, o Espírito Santo vem sobre nós para que a gente viva como filhos da luz, conforme nós vimos aqui. E os filhos da luz, eles são aqueles que eles são capacitados pelo Espírito de poder. São aqueles que têm sim sobre a sua vida dons, mas não são dons para que eles se auto-abençoem, mas são dons para eles sim experimentarem, servirem, frutificarem no reino da luz.
E é assim que Deus nos vê, é assim que Deus quer que a gente de fato viva as nossas vidas, é assim que Deus quer que a gente de fato nós sejamos aperfeiçoados nessa caminhada com Ele, que a gente seja moldado segundo o caráter de Jesus, e a gente seja renovado, vivificado sim, porque Ele de fato está nas nossas vidas nos capacitando a isso, mas qual que é a nossa correspondência a isso? De que lado nós estamos? Nós temos assumido sim um lado efetivo, bravo, de luta por isso? Nós temos de fato buscado por tudo isso? Como nós devemos? E esses são os pontos que nós devemos pensar hoje, pensarmos que temos um agora, existem lados definidos sim, e buscarmos assumir a atitude de viver, como nós podemos ver aqui, integralmente na luz, empenhados pelo Senhor. Esse é um tempo maravilhoso em que Deus levou os jovens aqui da igreja a pensarem sim em avivamento, e precisamos cada vez mais sermos vivificados na pessoa poderosa do Espírito sim. Que bom, se você tem sido um crente valoroso, de entrega, de serviço ao Senhor, que bom. Mas olha, entenda uma coisa, meu amado, a métrica do Senhor não é a sua métrica. Para de se acovardar, para de achar que você já tem feito o suficiente, para de achar que você de alguma forma está bom, que você já é um crente muito bom. Porque pense bem, e olha, se submeta em humildade ao Senhor em pensar a respeito do que o Senhor escreveria a respeito da sua vida. Porque Ele não está considerando aquilo que humanamente você pode fazer, mas Ele está considerando a plena vazão da luz, do poder que vem dEle para a sua vida. E aí a história muda. Temos sim a nos sermos vivificados cada vez mais com a presença do Espírito Santo, e devemos orar por isso. Essa oração, esse cantar de querer conhecer ao Senhor mais e mais, deve ser uma verdade nas nossas vidas. Quando a gente estuda o profeta Oséias, as palavras ali no Antigo Testamento, elas são duras, porque o povo de Deus achou que já estava tudo muito bom. O povo de Deus não estava querendo mais conhecer mais o Senhor, de fato. Talvez poderia até estar em canções, mas eles não estavam vivendo isso com uma busca do todo o seu coração. E Deus quer que a gente, de fato, conheça-o cada vez mais, para que a gente obedeça-o cada vez mais. Deus quer que, sim, a gente, de fato, conheça-o mais e mais, para que a gente seja aperfeiçoado, que nem a gente cantou aqui, para que a gente seja moldado, para que a nossa vida espiritual ela seja uma ascendência rumo aos céus, porque o Espírito, de fato, tem caminhado e nos fortalecido a essas coisas. Esse é um tempo de despertar, meus irmãos. Esse é um tempo de acordar a juventude. Esse é um tempo de pensar na métrica de Deus para a sua vida, no agradar do Senhor, não no agradar a você mesmo segundo os seus próprios padrões, mas no que Deus quer para a sua vida. Senhor, é assim que nós estamos essa noite aqui, clamando, orando, suplicando ao Senhor. Queremos, ó Pai, ter as nossas vidas construídas mediante o poder eterno e poderoso do Espírito Santo. Ainda que em vasos de barro, que nem a Tua palavra nos diz, mas nós queremos ser construídos no Senhor, sim. E Pai, tantas vezes a sonolência, a apatia, a indiferença, o desânimo vem, os objetivos que muitas vezes se confundem na nossa cabeça, a gente começa a perder o foco, e tantas vezes a gente se descompromete, ó Pai. Nós somos filhos chamados a viver a luz, a viver um lado definido, a viver um foco, a viver um objetivo centrado, Pai. Um objetivo claro, cristalino, que irradia a Tua luz onde quer que a gente vá, nas nossas decisões, nos nossos caminhos, naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, no nosso agora para fazer. Mas tantas vezes, ó Pai, a gente tem saído fora desse objetivo. Eu quero orar, Pai, pelo Teu povo nesse momento, ó Pai, que seja um tempo de nós nos recobrarmos ao Senhor, que a gente não fique prestando atenção ou racionalizando demais a nossa autoanálise de quem nós somos, mas nos importa, Pai, é agradar ao Senhor, que essa seja a mentalidade dos nossos corações, de entender o que o Senhor escreveria a respeito de nós, não aquilo que a gente de alguma forma disserta sobre o que nós somos. Porque o critério, Pai, os alvos, os objetivos, conforme os dons que o Senhor nos deu, conforme as possibilidades que o Senhor nos deu, conforme o agora que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, tudo isso provém de Ti, Pai. Porque é do Senhor a vida, é o Senhor que decide quanto tempo teremos. E enquanto temos vida, há propósitos do Senhor, há oportunidades, há o agora de viver o Teu querer, e não podemos nos omitir a isso, Pai. Leva o Teu filho, os Teus filhos
Deus, leva a juventude, ó Pai, leva os jovens, leva os adolescentes dessa igreja e todos, ó Pai, que tenham acompanhado esse tempo aqui de reflexão, aqui ou na internet, não importa, Pai, mas que haja uma consciência de pensar sim no teu coração e no que o Senhor enxerga a respeito de nós. Precisamos estar focados sim nesse jogo, porque existe um lado definido que nós precisamos sim buscar e objetivar nele por inteiro, Pai. Não em tons, ó Pai, graduais, não em partes que nos agradam e fingir que as outras não existem, mas nós precisamos assumir um compromisso integral com a luz, ó Pai, um lado claro, definitivo, e vivemos uma vida por inteiro, ó Pai, que visa assim Te agradar, ó Pai, e aí assumir os compromissos que o Senhor quer que a gente assuma, ó Pai, porque temos nas nossas mãos o agora que o Senhor tem concedido, e precisamos para viver esse agora estarmos despertos, Pai, estarmos acordados, estarmos vivos, vibrantes, ó Pai, permitindo sim, ó Pai, que com o nosso nos colocar nas Tuas mãos a luz venha, tome a nossa vida em cada mínima instância e a gente irradie a Sua luz, a gente resplandeça, ó Pai, conforme o Senhor nos chamou para viver, ó Pai, que o Teu povo deseje, ó Pai, e ore e busque por avivamento, sim, Pai, um avivamento que é o Teu Espírito que produz em nós, mas que nós sejamos, ó Pai, pessoas que estejam com os corações sedentos, que busquem por isso, que clamem por isso, que desejem mais e mais por isso, que queiram cada vez mais Te conhecer, sim, de verdade, mais e mais, Pai, porque não é nós, não é um projeto nosso, não é um querer nosso, não é uma carreira nossa, mas são as pessoas, é o mundo, é aquilo que o Senhor quer alcançar por meio das nossas vidas, por meio das nossas vidas, Pai, e que haja quebrantamento nas nossas vidas para reconhecer isso e para buscar por isso. Nós assim Te suplicamos nessa noite, Pai, porque nós precisamos. Desperte-nos, Pai, sim, neste agora. Leve-nos a nos levantar nesse nosso agora que o Senhor tem colocado para as nossas vidas.